Irmãos, nessa celebração, nós falaremos durante o mês de maio sobre o tema Comunidade de Jesus. Ou seja, é sobre ser comunidade. O que se espera de uma comunidade de fé? Daqueles que dizem que são discípulos de Jesus, que afirmam, nós somos comunidade de Jesus. Nós somos pessoa, nós somos gente, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas aflições da vida, mas nós somos chamados para fazer parte dessa família, cumprir a nossa missão, aqui em Parque Bristo e aonde nós estivermos, nós somos chamados pelo Senhor. Então, durante esse mês de maio todinho, nós estaremos falando sobre isso, sobre o tema Comunidade de Jesus. A cada domingo, nós vamos falar de uma característica esperada dessa comunidade de Jesus. Então, nós iniciaremos hoje, nós vamos falar sobre a comunidade da graça. Mas nós falaremos também sobre a comunidade do caminho, a comunidade do Espírito, a comunidade do serviço e a comunidade da comunhão. Então, nós temos um mês aí muito abençoado para falar sobre comunidade, sobre ser comunidade, e eu tenho certeza que nós seremos muito edificados nesse mês, falando sobre esse tema que foi escolhido. Pois bem, e esse que vos fala aqui na manhã, vai falar sobre comunidade da graça. Que maravilha! Nós vamos, os capítulos, o livro e a carta, o livro que nós escolhemos, está lá no Evangelho segundo escreveu João, e são 3 capítulos, o capítulo 14, o 15 e o 16. Obviamente, irmãos, a gente não vai conseguir ler aqui os 3 capítulos para vocês, mas eu separei em blocos para a gente falar um pouco das características dessa comunidade da graça. Eu separei em 4 blocos e a cada bloco eu vou ler um versículo-chave e aí eu deixo como sugestão para você, na sua casa, fazer essa leitura do capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho segundo escreveu João. E aqui a gente vai falar um pouquinho dessas características. Então, eu vou falar 4 pontos da característica da comunidade da graça. Primeiro, nós somos os que creem. Nós somos os que buscam conhecer a Deus. Nós somos os que obedecem aos seus mandamentos. E somos os que perseveram para dar fruto. Nós vamos falar esses 4 pontos. Obviamente não são só esses, né? Esse é o que a gente vai abordar nessa manhã. Existem muito mais características dessa comunidade da graça, mas a gente vai abordar esses 4 pontos com vocês. Então, vamos fazer uma oração? Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já nos proporcionou nesta manhã. Cantamos louvores a Ti, Senhor, fomos ministrados, Senhor, pela palavra cantada nesta manhã, e pedimos ao Senhor que continue nos guiando através do Teu Espírito, comunicando a verdade da Tua palavra em nossos corações. Nós queremos, Senhor, repreender toda a distração, Pai. Pedimos a Ti que o Teu Espírito, Senhor, dê vida, Pai, que cada palavra que sair da minha boca, que o Teu Espírito dê vida, que nesta manhã, Pai, enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, que haja cura física, cura espiritual, cura na alma, que haja restauração, Pai, que haja renovo, que haja, Senhor, conversão, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, no nosso meio, para fazer aquilo que lhe apraz, porque a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa hora, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, irmãos, eu gostaria que você meditasse comigo, João capítulo 14, eu vou ler o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Até aqui. Irmãos, quando a gente fala de graça, a gente tem uma definição, né? Que a graça é o quê? É o favor
imerecido. Ou seja, nós não temos mérito. O Senhor nos alcançou por sua graça. Então, tudo que nós formos falar aqui nesta manhã, tudo que a gente falar no decorrer desse mês, tudo que nós vivermos na nossa vida, a gente vai sempre se lembrar que tudo é graça. Tudo é o favor de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E Paulo vai dizer que isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, até a fé, até o nosso crer, é um favor de Deus. Foi Deus que nos deu esse dom, foi Ele que regenerou o nosso coração, e foi Ele que nos possibilitou crer nele, e é por isso que nós somos salvos, pela graça de Deus, e é por meio da fé. Então, quando a gente fala de graça, o que vem à cabeça logo é não mérito. Nós não tínhamos mérito nenhum. O Senhor, Ele realizou a sua obra e está realizando a sua obra no nosso meio. A analogia que a Escritura faz é que o Senhor, Ele tirou aquele nosso coração de pedra, ou seja, um coração endurecido. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos impedidos de enxergar, de nos aproximar de Deus por causa dos nossos pecados, e o Senhor, Ele vem e Ele tira aquele coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ou seja, Ele muda, Ele transforma, Ele regenera o nosso coração, para que a gente agora possa novamente nos voltar para Ele. E isso só é possível em Deus. Olha só, é uma obra completa de Deus, e ela é do começo ao fim. Então hoje, se nós estamos aqui, se nós cremos, né, se nós somos uma característica da nossa comunidade, a comunidade que crê, é porque o Senhor gerou essa fé em nosso coração. Olha que interessante, é uma obra completa. O Senhor, Ele vem, Ele muda o nosso coração, Ele nos justifica, ou seja, Ele nos torna justo pelos méritos de Cristo, por tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. A partir desse momento, o Espírito Santo, Ele vem habitar em nós. Nós já recebemos salvação pela graça de Deus. O Espírito vem fazer morada em nós, e a palavra do Senhor vai dizer que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só que obra maravilhosa, obra completa do Senhor. E Ele ainda vai dizer, olha, eu vou colocar o meu Espírito em vocês, e Ele estará com vocês para sempre. Você percebe que é uma obra de Deus, uma obra que o Senhor faz em nós. Se nós cremos, se nós somos, se uma das características dessa comunidade da graça é crer, é porque o Senhor possibilitou isso. Ele nos deu salvação. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Isso não implica perfeição, a gente sempre vem falando aqui, né? Não implica perfeição, mas nós somos livres, nós temos agora o Espírito Santo, e podemos nos voltar para Deus, para as coisas de Deus, e dizer não para o pecado, porque não somos mais escravos, nós somos livres, o Senhor nos deu essa libertação. Então por isso nós podemos dizer que nós somos livres, e essa obra de libertação, ela vem do Senhor. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele nos deu um novo coração, para nós nos aproximarmos dEle. E Ele nos chama agora de filhos. Né? As irmãs louvaram aqui, né? Se eu pudesse voltar atrás, né? Lá no jardim da inocência. Era assim no começo. Mas nós nos rebelamos, nós decidimos viver uma vida afastada de Deus. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele vem novamente de encontro a nós e nos chama
para fazer parte da tua obra, para fazer parte do teu povo, nos adota como filhos de Deus. A gente tem essa certeza, essa convicção em nossos corações, que somos filhos de Deus, que temos salvação em Cristo, e tudo isso por causa da graça. Oh, graça maravilhosa! Por isso nós cremos, porque nós estamos nele. Isso, irmãos, eu fico pensando às vezes que faz a gente, né, olha para mim assim, Zanetti, menos um pouquinho, né? Menos um pouco. A gente, tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor, tudo é graça. Nós não somos melhores do que ninguém. Por isso que a gente aqui, entre irmãos, a gente se coloca no lugar do outro, a gente olha para o outro como igual, porque o Senhor é bom. E mesmo para aqueles que ainda não creem, a gente não pode ter esse olhar altivo, né? Nem cabisbaixo, nem com o nariz em pé, né? Mas com humildade. Por quê? Porque tudo vem do Senhor, tudo é graça. Se Ele nos deu esse privilégio de crer, é por causa da graça. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos mérito nenhum, foi o favor dEle para conosco, e aí sim a gente pode viver as suas promessas e viver em paz com Deus. E isso nos faz colocar os nossos pés no chão e sermos agradecidos ao Senhor todos os dias da nossa vida por causa dessa graça maravilhosa. E o Senhor, Ele vai conversando com os seus discípulos, Ele fala, olha, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Então, nós cremos nessa promessa. Jesus fala, eu voltarei. Então nós somos esse povo que crê na volta de Jesus Cristo, e nós só cremos nisso por quê? Por causa da graça. Tudo que nós falarmos aqui é graça de Deus. Nós cremos nisso, nós temos essa esperança por causa dessa graça. E que grande privilégio nós temos, irmãos, é ter paz com Deus. A Escritura vai dizer que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus, nosso coração, nossa vida, nós estamos em paz com Deus, porque Ele nos chamou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, Ele colocou em nós o Teu Santo Espírito e nos fez a promessa de um dia voltar e nos buscar. Amém? Mas aí você pode dizer, mas e o meu dia a dia, né? Você está falando aí não crer para a salvação, mas e o meu dia a dia? Amanhã é segunda-feira, eu tenho aí uma semana pela frente, eu tenho minhas aflições, tenho trabalho, a gente tem angústias, muitos podem estar doentes, então tem tanta coisa que alguém pode estar pensando, tá, mas e agora? E a minha vida? Pois bem, nós já falamos por muitas vezes aqui que ser salvo, estar em Deus, fazer parte da comunidade da fé, não significa estar isento de problemas, porque nós estamos no chão da vida e nós estamos sujeitos às coisas da vida. Mas, da mesma forma que nós temos paz com Deus, que agora nós somos reconciliados novamente com Deus, nós podemos desfrutar da paz de Deus em meio às nossas tribulações. De uma forma ou de outra, nós temos paz. Paz com Deus, porque já não há mais nenhuma dívida. A dívida foi paga lá na cruz do Calvário e nós estamos no Senhor. E a paz de Deus na vida, por onde eu caminho, por todas as minhas dificuldades, por todas as minhas aflições, eu posso desfrutar da paz de Deus no meio das minhas tribulações. E nós somos, o povo que crê. Às vezes a gente fala assim, eu tenho fé que essa situação ou aquela, ela vai se resolver.
não tem problema a gente falar assim, mas na verdade nós já temos fé, né? Nós já cremos no Senhor. O que muitas vezes nós precisamos nos momentos difíceis de aflição é o quê? É descansar no Senhor e confiar nele. Você percebe que nós já temos fé. Então, na hora da aflição, nós precisamos o quê? Desenvolver essa maturidade espiritual, saber que nós estamos nele, que a nossa vida está nas mãos dele, nós estamos guardados nele, e nós precisamos o quê? Descansar e confiar, porque toda a nossa vida está diante dele. E é por isso que o Senhor vai dizer, olha, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, creiam nas minhas palavras. Creiam nas palavras que eu falo para vocês. Então, não perturbe o coração de vocês, tenham paz. Amém? Então, nós somos a característica nossa é dessa comunidade que crê. E tudo isso é graça. E graças a Deus por isso. Vou pegar o gancho agora e eu vou passar aqui para o segundo ponto que eu queria falar com vocês, é que uma das características nossa também é que nós somos uma comunidade, né, somos aqueles que buscam conhecer a Deus. Nós somos salvos. Tudo isso é pela graça. O Senhor mudou o nosso coração, nos regenerou, nos deu o teu Santo Espírito. Então, agora nós passamos ao quê? A querer nos aproximar de Deus. E isso nós buscamos a Deus, nós buscamos conhecer o Senhor. Veja comigo João capítulo 14, o versículo 5, que diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Olha só o que um discípulo de Jesus, Tomé, disse a ele: ó, nós não sabemos para onde vai, e como é que a gente vai saber o caminho? O Senhor Jesus, ele vai dizer, aqui na Escritura, ele vai dizer assim, ó, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias, ele vai dizer assim, olha, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Irmãos, esse aqui é o nosso livro, né? Nós somos o povo do livro, povo do caminho, né? Vai ser falado aqui, né? A comunidade do caminho, mas esse é o nosso livro. E como a gente perde por não se apropriar desta palavra. Mas o apropriar aqui, eu vou abrir um parênteses, né? Não é como a teologia da prosperidade ensina, né? A gente não vai sair aí olhando para algum carro, para alguma casa e dizer, olha, eu tomo posse, né? Não é tomar posse de bens materiais, mas de todas as bênçãos, de todas as promessas que a palavra de Deus, ela nos traz. Eu vou só dar um exemplo, tá? Por exemplo, se eu passo por um momento de ansiedade, como é que eu vou me lançar sobre Deus? Como é que eu vou descansar em Deus? Se eu não conheço o que a Escritura me diz, ela diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica apresentem os seus pedidos a Deus. Como é que eu vou para a minha vida sem conhecer o meu manual? Como é que eu vou poder ter paz no momento de ansiedade se eu desconheço o que a Escritura fala para mim sobre ansiedade? Por isso, nós precisamos buscar conhecer o Senhor. Uma característica da comunidade da graça é a busca pelo Senhor, é o conhecimento. E como é que a gente conhece o Senhor? É pela sua palavra. Então eu quero incentivar aqui a todos nós a vivermos uma vida
diária, de devocional, de leitura das Escrituras. E assim a gente vai conhecer as promessas, todas as boas coisas que o Senhor nos fala na sua palavra, para nós vivermos a nossa vida, para nós vivermos o dia a dia. A nossa comunidade, ela disponibiliza ferramentas. Aqui nós temos os pequenos grupos, né? São vários grupos em horários e dias diferentes, para que quem quer aprender um pouco mais, para quem deseja buscar o Senhor, conhecer o Senhor, possa aprender com irmãos mais experientes. Então, há ferramentas, e a gente deve sim, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, buscar, conhecer, fazer o nosso devocional. Vir aos domingos é muito bom, né? É maravilhoso estar aqui, cantar ao Senhor, louvar, ver os irmãos, compartilhar, isso é maravilhoso. Mas a gente fechar a Bíblia nesse domingo e voltar a abri-la só no próximo domingo, é a mesma coisa que dizer para Jesus assim, ó, Jesus, um abraço, hein? Até domingo que vem eu ouço você novamente. E são, irmãos, e são tantas as distrações, se a gente não se policiar, a gente vive bombardeado. Todos nós, adultos, principalmente jovem, adolescente, é tanta informação, é tanta coisa, e se a gente não se policiar, se a gente não se voltar aqui para a palavra, como o apóstolo Paulo nos ensina, né, para a gente renovar a nossa mente, né, não se amoldar ao padrão deste mundo, mas renovem a sua mente, e a gente renova a nossa mente com as Escrituras, com a palavra de Deus. E, de fato, são muitas as distrações que nós temos, e a gente precisa se voltar para a palavra do Senhor, e não perder todas as bênçãos, todas as promessas que a palavra tem para nós. Eu vou dar aqui mais um exemplo, né? Quem gosta aí de assistir jogo de futebol, né? Tem uns irmãos que estão assim, não, pode ir, eu gosto, viu? Não é pecado não, tá? Fique claro que não é pecado, né? A gente assiste, a gente gosta, né? Torce para o nosso time, né? Aliás, a Bíblia tem algumas dicas aí de que não é pecado, né? É antigo, né? Mas Jesus fala, né? Para a gente lançar a rede, né? Jesus fala do juiz iníquo, ele é iníquo, mas ele fala do juiz. Jesus fala de parabola, né? Não é parábola, né? Parabola, né? Então, um jogo de futebol, ele tem... são 45 por 45, né? É 1h30. Aí você pega mais um intervalo, mais 15 minutos, né? Tem acréscimo, né? Tem os bastidores antes do jogo e tal. Então, no mínimo, são 2 horas assistindo um jogo, né? Alguém aqui já assistiu 2 jogos num dia? Já, né? Ó. Agora ninguém quer levantar a mão, né? Então fica assim, né? Eu já. Quando a gente fala de 2 jogos, nós estamos falando de 4 horas. Então, irmãos, não é pecado. Tem hora que a gente precisa, né, dar uma relaxada e assistir e ver, mas você já se dedicou alguma vez a fazer 4 horas de leitura bíblica? Não precisa responder para mim, né? Cada um vai responder para si, né? E eu, como gosto de futebol, vou responder para mim também. Então, é um péssimo exemplo que eu trouxe, né? Que eu estou falando contra mim mesmo, né? Mas calma, hoje não tem muito tempo, mas outro dia a gente fala de Netflix, né? A gente fala de Pantanal, o que mais? A gente fala de série, a gente vai falar de outras coisas, tá? Hoje eu trouxe o exemplo de futebol para vocês verem que eu não estou atacando vocês, tá? Estou falando de algo que eu gosto mesmo, né? Então, irmãos, é muita distração. É muita distração. O Senhor nessa conversa com os discípulos, né? Filipe vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Sabe o que Jesus responde para Filipe? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Isso para mim é algo assim, né? Poxa, você não me conhece, anda comigo tanto tempo e ainda não me conhece? Então não é o momento, irmãos, da gente se apropriar desta palavra como comunidade de Jesus e buscar o Senhor e buscar conhecer mais o Senhor?
Eu não estou falando de ser um teólogo, né? Estou falando de ser uma pessoa, um doutor, mas buscar, conhecer o seu Senhor, conhecer o seu livro e viver coisas maravilhosas, promessas que a palavra de Deus ela tem para nós. Sabe o que isso evita, irmãos? Evita de nós sermos aqueles crentes confusos, porque a gente não sabe, a gente não conhece a palavra de Deus, não conhece a vontade de Deus, então a gente fica confuso, né? Ouve uma coisa na televisão, ouve outra coisa aqui, outra coisa ali, e tem muita coisa ruim, né? Vou falar novamente sobre a teologia da prosperidade, que vai dizer que você não pode ficar doente, que você tem que ser próspero, que o cristão próspero ele tem que ter o melhor carro, a melhor casa, quando tudo isso é bobagem, não está nas Escrituras. Pelo contrário. Então, se você não conhece a Escritura e você ouve essas coisas, né, o irmão começa a ficar um crente confuso. E o pior de tudo, né, não se apropria das bênçãos que essa palavra tem para nós. E o Senhor falando com os discípulos, ele vai dizer assim, ó, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha só, talvez alguém não conheça essa promessa. De que, se você buscar a Deus, pedir ao Senhor, que você quer conhecê-lo mais, que você deseja que os seus olhos, que a sua mente seja renovada, é uma oração que Deus vai ouvir, Ele vai atender e o Pai será glorificado. Amém? Glória a Deus. Pois bem, terceiro ponto aqui, eu vou pegando um gancho para o outro, né? Se nós somos aqueles que creem, se nós somos aqueles que buscam ao Senhor, uma outra característica da comunidade da graça é que nós somos os que obedecem aos mandamentos. Não basta só conhecê-los, mas nós somos uma comunidade que obedece aos mandamentos. João capítulo 14 e o versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Irmãos, ninguém é salvo por praticar boas obras. A Escritura vai dizer que ninguém é salvo pela prática da lei. Ninguém. Nós já vimos aqui que nós somos salvos pela graça, que é por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, ninguém vai querer, por seus esforços, para atingir salvação, porque nós já somos salvos. Nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Então eu não preciso agora obedecer, eu não preciso cumprir a palavra para ser salvo. Eu já sou salvo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a lei é boa, a lei é perfeita, ela é justa e ela é santa. Só que a lei, ela não foi dada para que o povo de Deus alcançasse salvação. Pelo contrário, a lei ela mostrava o quanto o povo era, quanto o homem é pecador. Porque ele olha para a lei e ele se enxerga, ele fala, eu sou o pecador. A lei ela foi dada para isso. Ela não foi dada para que alguém cumpra a lei para ser salvo. Não, ela mostra o quanto eu sou o pecador. E Jesus, ele faz isso, mas depois que ele nos regenera, que ele transforma o nosso coração, que ele nos possibilita enxergar as maravilhas de Deus, agora ele nos manda de volta para a lei, mas com outro sentido. Agora eu quero obedecer a lei por amor e gratidão. Olha como são coisas distintas. Eu já sou salvo. Eu não preciso obedecer a lei para alcançar salvação. Então alguém vai dizer, então por que eu vou obedecer, né? Por que eu vou observar a lei? Então está aí a resposta. É por tudo aquilo, por gratidão,
Nós somos comprados por um preço de sangue, o Senhor nos amou, Ele colocou esse amor em nosso coração, e agora a gente volta para os mandamentos, a gente volta para a lei de Deus, por amor e por gratidão, e glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo, e tudo, lembra que eu falei? Tudo que nós falarmos aqui é graça. O Senhor colocou o Espírito Santo em nós, nós recebemos o Espírito Santo, e agora Ele nos possibilita a voltarmos para a lei, ou seja, nós vamos passar agora por aquele processo de santificação. Quando que ele começou? Desde o dia que eu criei. Quando que ele vai acabar? Até o meu último fôlego de vida. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia. Amém? Então estamos sendo aperfeiçoados por Deus. E o Senhor vai dizer assim, então, se você me ama, então você obedece aos meus mandamentos. Né? Ontem o pastor fez a devocional, né? E falou um pouquinho sobre isso, que não é um sentimento. Nós adoramos a Deus também com as nossas emoções, né? Nós choramos, nos alegramos em Deus e tudo, mas o Senhor não está falando de sentimento, amor, né? Ai, meu Deus, meu Deusinho, sabe? Deus é tão lindo, não. Ele está dizendo assim, ó, se você me ama, então você vai obedecer aos meus mandamentos. E é natural daquele que nasceu de novo, daquele que tem o Espírito Santo, querer obedecer aos mandamentos. A Escritura vai dizer que não é uma coisa pesada, por quê? Porque tudo é graça. Nós não estamos sozinhos, nós recebemos o Espírito Santo. Jesus conversando aqui com os discípulos, lá no versículo 17, no 16 e 17, ele vai dizer assim, olha, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, para sempre o Espírito Santo estará em nós. Uma vez que Ele fez morada em nós, Ele sempre estará conosco. E o Senhor, Ele vai aperfeiçoar essa boa obra. Então não se torna uma coisa pesada. Eu não quero fazer para alcançar salvação, eu quero fazer por gratidão, por amor. Porque foi o Senhor que me salvou, foi Ele que me chamou. Então eu me volto agora por gratidão. E eu sei que o Espírito Santo, Ele está em mim. Ele diz assim, ó, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive em vocês e está em vocês. Irmãos, isso faz uma diferença tão grande, né? E você pode pensar naquilo que a gente falou no segundo ponto aqui, de se apropriar da palavra. Isso traz confiança para a gente. Isso nos torna cristãos seguros de que o Espírito Santo está em nós, faz morada em nós e estará conosco para sempre. Isso nos faz caminhar de uma forma diferente, nós não estamos sozinhos, não é no nosso braço, não é na nossa força, mas é nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós estamos nele, nós podemos desfrutar dessa graça dele e poder caminhar na vida e nos voltar e sermos aquela comunidade que tem prazer na lei de Deus, né? Como diz o salmista, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela ele medita de dia e de noite, ele tem prazer na lei do Senhor. O Senhor vai falando com os discípulos, né? Eu já vou antecipando um pouquinho, né? Que durante o mês nós vamos falar comunidade do Espírito, e outro irmão vai falar sobre isso, mas o Senhor ele fala, olha, meu Pai o amará, ou seja, aquele que me ama, ele obedece a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. Essa é a comunidade da graça, a comunidade em que o Espírito Santo habita no coração de cada cristão. Então aonde a gente vai, está indo a igreja. Aonde eu estiver, a igreja está ali. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos possibilita. O Senhor continua falando sobre a obra do Espírito, Ele vai dizer, olha, lá no versículo 26, Ele diz assim, ó, o Conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele lhes ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar. Ele ensina e Ele nos faz lembrar. Em todo momento da nossa vida, em cada situação que nós formos viver, se nós estivermos nele, amando Ele, obedecendo a sua palavra, buscando a sua palavra, Ele nos ensinará e nos fará lembrar de tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. E assim, Deus ele é tão maravilhoso, a gente começa a enxergar tanto a graça, que em tudo isso, o Senhor diz para nós assim: ei, tenham paz. Porque às vezes a gente pode dizer assim: puxa, mas é difícil para mim, é difícil, eu tenho coisas que eu não consigo, tem coisas que são difíceis. E aí a gente vai se lembrando que o Senhor ele está trabalhando, nós estamos em obra, como se houvesse uma plaquinha em nós, né? Estamos em obra, o Senhor está trabalhando, então nós caminhamos como? Juntos. O Senhor ele realiza a sua obra, nós nos esforçamos, mas nós não estamos sozinhos. E o Pai é glorificado quando a gente obedece o Senhor, quando a gente ama o Senhor, o Pai é glorificado. Então o Senhor diz para a gente: olha, não tenham medo, tenham paz, pelo contrário, tenham paz no coração de vocês. Quando ele diz assim, lá no versículo 27, ele fala sobre tudo isso, sobre obedecer os mandamentos, sobre a obra do Espírito. Depois ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Amém? Não perturbe o seu coração, não tenha medo, o Senhor está realizando essa obra de graça, e Ele vai conosco até o fim. Glória a Deus. Quarto ponto, irmãos, quarto e último ponto. Então, nossa característica: os que creem, os que buscam conhecer a Deus, os que obedecem aos seus mandamentos, e agora nós somos os que permanecem, nós somos os que perseveram. João capítulo 15, o versículo 4, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se o crer, se o buscar a Deus, se obedecer os mandamentos é graça, o permanecer também não é diferente. Tudo é graça. Só que alguém pode dizer: bom, se tudo é graça, então não preciso fazer mais nada, né? Se Ele já me deu um novo coração, se o Espírito Santo me impulsiona a conhecê-lo mais, a obedecer os mandamentos, então eu vou ficar aqui na minha, não preciso fazer mais nada. Se tudo é graça, então, né? Pois bem, não é bem assim. O Senhor, Ele já nos salvou, isso é fato. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso está claro. E o Senhor, conversando com os discípulos, Ele disse para eles também: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só que depois dele falar isso, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Ele vai dizer: olha, permaneçam em mim. Ele disse assim: agora relaxa, vai levando a vida aí de qualquer jeito, né? Vocês já foram salvos, está tudo certo, a gente se vê lá no céu. Não. Ele diz: olha, permaneçam em mim. E se eu não estou enganado aqui, ó, eu contei, em 10 versículos aqui do capítulo 15, ele fala por 7 vezes com os discípulos: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Permaneçam em mim. Por 7 vezes ele fala isso com os discípulos. Então eu vejo aqui, irmãos, que é a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade. A graça de Deus nos alcançou, mas a graça de Deus, ela não pode se tornar inútil para nós. Paulo vai falar muito sobre isso. Nós temos a nossa responsabilidade. E eu tenho aprendido isso, irmãos. Nem tudo
eu compreendo 100%. Nem tudo eu compreendo. Nem tudo eu compreendo 100%. Mas, ainda que eu não entenda, eu aceito e devo me submeter à palavra do Senhor. Como se dá essas coisas? É difícil, né? Porque o Senhor, ele fala assim, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então a gente crê nisso, que ele vai completar. Mas ele fala também, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então como é que a gente vê isso? Irmãos, é a graça de Deus, a sua vontade, a soberania de Deus, mas nós também temos a nossa responsabilidade. E é por isso que o Senhor vai falar, olha, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Eu separei aqui alguns versículos, só para exemplificar. Eu vou dar referência para vocês, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito cansativo. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele trata muito esse tema, ele vai dizer lá na carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim, ó, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então aquele que nos ensina bastante sobre graça, que é a graça de Deus, ele fala, olha, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira. Ele perseverou, ele permaneceu. E o apóstolo Paulo também vai dizer lá, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim, ó, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está dizendo, olha, a graça de Deus para comigo não foi em vão. Eu creio nisso, eu creio que é graça de Deus, mas eu tenho as minhas responsabilidades. E é por isso que o Senhor vai falando, ó, permaneça, persevere. O Senhor sabe como nós somos. A gente não pode relaxar e falar, não, agora Deus vai fazer tudo. Pode ter certeza que aquilo que Deus tem a fazer, Ele faz e faz com muita excelência, com muito amor por nós. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos permanecer. Jesus fala lá no Apocalipse, lá no capítulo 2, ele diz assim, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Até quando eu tenho que ser fiel? Até a morte. Até o meu último dia. Ou até quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Eu já citei aqui Mateus 24, ele diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas a boa notícia, irmãos, a boa notícia é que, pela graça, aqueles que são de Cristo, eles perseverarão e eles permanecerão. Amém? Guarda isso no seu coração, uma vez que nós fomos chamados, uma vez que o Senhor ele tem uma obra completa, e a obra do Senhor é completa, desde o chamado até o final, é a obra completa do Senhor. Aqueles que foram chamados, aqueles que receberam o Espírito Santo, eles hão de perseverar, eles hão de permanecer. Então é o momento também da gente fazer uma revisão, né? O que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou tão, tô me arrastando? Isso não necessariamente significa que você não faça parte do povo de Deus, mas é o processo. O Senhor começou a obra, nós estamos em obra, nós estamos passando pelo processo de santificação e Ele vai nos ajudar. E o que eu preciso? Eu preciso permanecer. E o Senhor nos dá os meios da graça, o Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos dá a ferramenta da oração, o Senhor nos dá a ferramenta do jejum, a ferramenta da comunhão, o encorajamento de uns aos outros. É por isso que nós somos comunidade. Nós nos reunimos aqui para fortalecermos uns aos outros e fortalecermos a nossa comunhão com o Senhor. Eu não sou melhor que a minha irmã não é melhor que eu. Eu não sou maior que o irmão, nem irmão maior do que eu. Nós somos iguais, nós somos comunidade de Jesus, estamos nele, tudo é dele, por ele e para ele, tudo, exatamente tudo.
Então é por isso que existe a comunidade, para nós nos fortalecermos, porque um consegue correr um pouquinho mais rápido, o outro está um pouquinho mais forte, o outro está um pouquinho mais para trás, mas todos são do Senhor, todos são a igreja do Senhor, todos o Senhor vai até o fim. E esta é uma promessa que nós precisamos nos apropriar. Lembre-se, né? Conhecendo o Senhor, a gente se apropria das promessas de Deus, e a promessa dele é que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. E isso me dá confiança para a vida, isso me dá confiança para a minha vida cristã, para o meu processo de santificação, saber que eu sou falho, que eu posso cometer erros no caminho, que eu posso escorregar, mas a palavra de Deus fala, olha, se porventura você pecar, você peça perdão a Deus, Deus é fiel e justo para perdoar, e aí você se levanta e caminha novamente, e é assim a nossa vida. Glória a Deus por isso. E o permanecer, o Senhor ele vai falar aqui, já para a gente finalizando, o permanecer é para a gente gerar frutos para Deus. O Senhor vai falar aqui, né? E a gente tem a palavra do Senhor que diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, você vê que até a nossa perseverança, né? Até em nossa perseverança, até no permanecer, se manifesta a graça de Deus. Porque Jesus diz assim, ó, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então nós precisamos estar nele, estar na videira, para poder permanecer, para poder gerar frutos para Deus, para que o Pai seja glorificado. E por isso nós precisamos estar nele. E tudo isso é graça. Então, você pode orar. Essa é uma oração que Deus não vai rejeitar. Essa é aquela oração que você fala, será que Deus vai ouvir essa oração? É certeiro que Ele vai. Senhor, eu quero permanecer, eu quero crescer, eu quero gerar frutos para o Senhor. Eu quero frutificar, eu não quero me tornar um cristão infrutífero, eu quero frutificar. E o Senhor está dizendo aqui, olha, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. É disso que o Senhor está falando, pode pedir. Esta oração é uma oração que a gente pode e deve fazer e será concedido. O Senhor fala assim, ó, vamos junto nessa. Você não está sozinho, vamos junto. E que bom que graças a Deus a gente pode nós estamos unidos a Cristo, né? E aí, quando a gente está unido a Cristo, a gente gera fruto. E nisso o Pai é glorificado. E o Senhor vai dizer assim, olha, se vocês me amarem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, o Senhor Jesus, Ele se alegrará, o Senhor, o Pai, se alegrará, e a alegria de vocês será completa. Então você vê, nós estamos unidos a Cristo, o Pai é glorificado, a nossa alegria ela é completa, né? Como diz as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, né? Ou seja, feliz, né? É mais que feliz, né? Uma expressão assim, você vai ser completo se você permanecer no Senhor, porque a nossa alegria é essa, irmãos, a gente se alegra muito com as coisas da vida, com a família, com realizações, com viagem, com tantas coisas boas da vida, mas eu posso afirmar para você, nós só estaremos plenamente completos, felizes quando nós estivermos nele, no Senhor. É assim que se manifesta a nossa alegria completa. E o Senhor vai falar, olha, pela obediência, pelo amor, o Pai é glorificado, eu já não chamo mais vocês de servos, mas chamo de amigos. A gente pode desfrutar dessa amizade, dessa comunhão com Deus. Olha como nós estamos em Cristo, né? Nós estamos unidos a Cristo em tudo isso. E o Senhor fala, olha, não foi você que me escolheu, eu que escolhi você para dar fruto. Olha que paz nós temos, né? É por isso que a gente fala, né? Tem coisas que a gente não entende, mas é a Escritura. O Senhor nos escolhe para dar fruto e Ele manda a gente permanecer, nós temos a nossa responsabilidade, mas no final das contas a gente tem paz, porque Ele fala, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Glória a Deus.
Eu quero concluir, irmãos. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé um pouquinho. Eu sei que com essa minha vozinha no mesmo tom vai dando aquele soninho, né? Então a gente levanta, dá aquela... Irmãos, comunidade de Jesus, comunidade da graça, nós temos esse jeitão, né? Essa característica, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que Ele faz em nós, e tudo é graça. Então são pelas suas misericórdias que Ele nos dá, o que eu vou chamar aqui desse pacote, né? Um pacote completo, né? Salvação, fé, regeneração, transformação, alegria, fruto, tanta coisa boa que o Senhor, Ele nos dá, que Ele nos traz, e tudo isso é graça, tudo isso é pela misericórdia do Senhor. E quando eu estava lendo aqui esses versículos, capítulo 14 e 15 de João, depois que o Senhor Jesus ele vai ensinando todas essas coisas, Ele vai falando com os discípulos, aí ali, lá no versículo 16 no versículo 17 do capítulo 15, Ele fala assim, ó: portanto um mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. Olha só que coisa maravilhosa, não parece que é um resumo, né? Amem-se uns aos outros. Se somos comunidade de Jesus, se nós pertencemos a Ele, se nós estamos nele, este é o mandamento dele: amem-se uns aos outros. E esse amor, novamente, ele não é romantizado, não é romântico, ele é prática. Tudo na prática. E como é que nós amamos a Deus? Amando o nosso irmão. Amando e servindo ao nosso irmão. Que o Senhor continue abençoando essa comunidade. Parabéns pelos 23 anos. Esse é o meu sentimento e eu creio que é o sentimento de todos. Nós estamos muito felizes aqui por estar entre irmãos queridos, pessoas que amam a Deus, pessoas que se dedicam de verdade, né, pessoas que dispõem o seu tempo, o seu dom, os seus talentos. E isso é tão bom, irmãos, a gente poder saber que a gente pode contar, né? Eu posso contar com a minha irmã, posso contar com o meu irmão. Nós somos comunidade de Deus e que assim permaneça essa comunidade local. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. As palmas louvam ao Senhor.